A história da Índia está repleta de relatos incríveis sobre suas civilizações florescentes, religiões e culturas que datam de todo o caminho do período paleolítico. É uma das mais antigas civilizações que conhecemos e tem desempenhado um papel relevante no cenário mundial, tanto no campo econômico como nos ensinamentos filosóficos e religiosos que deixou, o que permitiu que essa cultura sobrevivesse e permanecesse por tanto tempo. A Índia está localizada no sul do continente asiático e conquistou sua independência pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, é considerada o segundo país mais populoso do mundo, perdendo apenas para a China. Pela própria diversidade de culturas e etnias que integram o país, a Índia testemunhou tanto integração pacífica como embate violento entre diferentes povos. O hinduísmo é a religião com maior número de seguidores no país, cerca de 80% da população. Sendo construída por um conjunto de crenças e tradições, é possível dizer que, em um sentido mais amplo, o hinduísmo adotou o brahmanismo como convicção, isto é, a crença na alma universal. A Índia sofreu múltiplas influências, como a presença do budismo e o jainismo, a passagem de diversos imperadores em momentos distintos, a invasão muçulmana, o domínio pelos britânicos no século XVIII e XIX, a sua inclusão na Rota da Seda e a introdução do sistema de castas, que gerou um forte controle social da população. Em 1950, a Índia conseguiu se consolidar como uma república secular e democrática. Embora trave diversos conflitos a nível religioso, político e social, a sua opção pela abertura econômica conseguiu transformá-la em uma das maiores economias do mundo, sendo referência em ciência, tecnologia e cultura. Hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre a sua história. Pinturas rupestres têm revelado que os primeiros sinais da atividade humana na Índia podem ser rastreados entre 400.000 e 200.000 a.C. Detalhes sobre a civilização habitando a região há tanto tempo não foram comprovados, mas existem relatos sobre a presença humana na Índia que datam de mais de 30.000 anos antes de Cristo. O povo Harappa provavelmente já existia há muito tempo, vivendo ao longo do rio Indus. Eles tinham sua própria escrita, um sistema social e econômico avançado e cidades de arquitetura impressionante. Não se sabe ao certo o que levou ao desaparecimento dessa civilização por volta de 1500 a.C. Alguns estudiosos apontam possíveis desastres naturais e a ação de invasores oriundos da Ásia Ocidental e Central. Depois de um tempo, os arianos védicos marcaram presença na civilização indiana, e eles estavam determinados a manter sua identidade cultural preservada. Os védicos falavam em sânscrito, língua ancestral, que, embora atualmente não seja mais utilizada em todo o país, está entre as 23 línguas oficiais da Índia. Seu uso aparece com maior evidência no contexto religioso, como o hinduísmo, budismo e jainismo, que defendiam a construção de ordens sociais não hereditárias. Ela surge em uma variedade pré-clássica denominada sânscrito védico, sendo uma das mais antigas línguas registradas. Pesquisadores descobriram mais documentos ancestrais em sânscrito do que nas literaturas greco-latinas. Sânscrito significa aquilo que foi bem feito, consagrado e santificado. Dizem que sânscrito tem o poder de dizer em uma frase em um número mínimo de palavras mais do que qualquer outro idioma. Por seu caráter milenar, a filosofia da Índia se tornou muito conhecida e difundida, tendo como característica central a universidade. Nesse sentido, são várias filosofias que incorporam, mas a sua base é construída pelos Vedas, conjunto de manuscritos escritos em sânscrito por volta do século XV a.C., que foram compilados ao longo da história. Muitos estudiosos consideram os Vedas o registro literário mais antigo e acredita-se que foi através dos arianos vádicos que diversas crenças filosóficas foram transmitidas na Índia. Assim como Sócrates, filósofo grego que não deixou nenhum escrito, os indianos priorizavam o método de oralidade. No começo, os Vedas eram transmitidos oralmente e os seus sacerdotes valorizavam esse método, já que o ato de preservar na memória os ensinamentos filosóficos garantia a sabedoria para discernir as melhores práticas. As ideias contadas nos Vedas foram organizadas pelos antigos sábios, denominados de rishis, que significa aquele que vê. Os temas abordados eram os mais diversos, como política, saúde, ética, metafísica e religião,
Seus princípios se equivaliam pela busca da justiça e bondade. Os arianos védicos também ampliaram o alcance de seu sistema societário, que foi dividido em 4 categorias: Brahmas, Kshatriya, Vaishyas e Shudra. Muitos acreditam que os grupos se originaram de Brahman, o deus hindu da criação. No topo da ordem hierárquica estavam os Brahmanes, que eram principalmente professores e intelectuais. Então vieram os Kshatriya, ou os guerreiros e governantes. Em terceiro, temos os Vaishya, ou os mercadores. Por último, surgiram os Shudra, faziam todos os trabalhos braçais. Durante séculos, as castas determinaram quase todos os aspectos da vida religiosa e social hindu. Nesse caso, cada grupo ocupava um lugar específico na hierarquia. Apesar dos obstáculos, alguns indianos de castas inferiores conseguiram ocupar postos de prestígio no país, como Kochirai Ramai Narayanan, que foi o primeiro presidente da elite do país. Os arianos védicos continuavam a espalhar seus assentamentos tribais na Índia no século seguinte. Foi o assentamento Magadha que fundou o Império Maurya. Acredita-se que este foi o primeiro império indiano, florescendo pela construção de majestosos templos, bibliotecas e palácios. Entretanto, era inevitável que esses impérios e dinastias utilizassem a violência conforme avançavam. Indignado com a tirania dos Brahmanes naquele período, Siddhartha Gautama, que atualmente conhecemos como o Buda, saiu da região do Nepal e decidiu acabar com os séculos de escravização do povo hindu. Ele nasceu em 560 a.C., no reinado do imperador Ashoka. Ficou recluso por mais de 6 anos, onde descobriu a necessidade humana de libertar-se e alcançar um estado maior de tranquilidade suprema. Sua doutrina ficou conhecida como budismo e foi amplamente difundida pelas classes mais pobres. No século II a.C., o Império Maurya chegou ao fim, dando lugar à dinastia Sunga, em 185 a.C. Após a dissolução da dinastia Sunga, surge o Império Kushana, na porção noroeste do país. Na Era Clássica, o Império Gupta tomou conta da porção norte da Índia e a maior parte de seu território se unificou na famosa Idade de Ouro da Índia, onde a expansão se deu a nível cultural e por meios pacíficos. Entre os séculos V e VI d.C., o Império Gupta decaiu, principalmente quando os hunos vieram à Ásia Central. O próximo grande abalo da civilização indiana veio com o islamismo. Após a morte do profeta Muhammad, invasores muçulmanos começaram a enviar missões para a Índia. Essas incursões trouxeram a derrota de reinos nativos e a destruição de templos hindus. Com as invasões islâmicas, o budismo começou a enfraquecer. No século XVIII, o poder foi tomado pelo Sultanato de Delhi, que permaneceu no comando até 1526. Logo depois, se estabeleceu a dinastia Mughal, que acabaria se tornando um dos maiores impérios da história. Ele governou por mais de 2 séculos e trouxe grande crescimento cultural e arquitetônico, incluindo o grande Taj Mahal. Naquela ocasião, a Companhia Britânica das Índias Orientais já estava na região. Em 1857, a Índia possuía o maior controle da Companhia das Índias Orientais e os habitantes locais não aceitavam isso. No mesmo ano, uma revolta de soldados indianos explodiu em uma rebelião generalizada. Esse conflito seria a primeira manifestação pela independência indiana e, mesmo assim, os britânicos abafaram a revolta em apenas alguns meses. Em 1935, depois de uma série de conferências em Londres entre dirigentes britânicos e indianos, o Parlamento Britânico aprovou o Government of India, ACT. Esta lei previu o estabelecimento de corpos legislativos autônomos nas províncias da Índia Britânica, a criação de um governo central representativo das províncias e estados principescos e a proteção das minorias muçulmanas. É nesse momento que aumenta a influência do líder ativista Mahatma Gandhi, que também lutava pela independência do país. O povo indiano aprovou as medidas e passaram a ser efetivas em 1937. Ainda assim, muitos membros do Congresso Nacional Indiano seguiram insistindo na independência completa. O plano se tornou inevitável, devido à rivalidade entre os muçulmanos e os hindus. Como alternativa, a Liga Muçulmana advogada pela criação de um Estado muçulmano independente, o Paquistão.
O próximo grande movimento em direção à independência surgiria quando Mahatma Gandhi e o Congresso Nacional Indiano decidiram abdicar de cooperação com o governo britânico. Como a estratégia teve resultados satisfatórios, Gandhi adotou uma nova técnica, intitulada de Movimento de Desobediência Civil, em 1929. A estratégia acaba falhando e Gandhi é preso. Algumas conferências foram agendadas, mas nenhuma mudança ocorre. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a Índia foi forçada pelos britânicos a participar do conflito, quando mais de 2,5 milhões de soldados foram enviados para o combate. O último governador-general britânico da Índia, Visconde Louis Mountbatten, declarou a divisão da Índia com o Paquistão e as nações constituíram seus próprios estados soberanos em 15 de agosto do mesmo ano. Durante o movimento da independência, ocorreu uma dramática troca populacional entre a maioria hindu da Índia e a maioria muçulmana do Paquistão. Além disso, houve a Primeira Guerra de Caxemir e Jammu, conflito que durou desde 1947 até 1948. O cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão foi alcançado com o auxílio da ONU em janeiro de 1949. A Constituição da nação estava próxima de ser estabelecida em novembro de 1949. Assim, entraria em vigor o sistema democrático, que tornaria o país independente em 26 de janeiro de 1950. A primeira eleição democrática foi realizada em 1951 e teve a participação de mais de 60% da população. Com a nova legislação, a discriminação de casta foi condenada e a educação foi incentivada. Fronteiras estaduais foram reorganizadas para criar uma melhor separação da linguística e étnica. Em 1966, um acordo de paz foi assinado entre a Índia e o Paquistão, conhecido como o Acordo de Tashkent. Em 1971, Gandhi ganhou a reeleição e obteve um apoio ainda maior, resultando na Guerra de Libertação de Bangladesh, aumentando seu envolvimento em assuntos relacionados à manutenção da paz, amizade e cooperação entre os povos. Nas décadas de 80 e 90, novas disputas políticas e escândalos de corrupção aconteciam, mas aos poucos o país ganhou em novas reformas econômicas. Pouco tempo depois, as relações diplomáticas com os Estados Unidos melhoraram e o presidente americano na época, Bill Clinton, fez uma visita ao país. Ainda hoje, a Índia é considerada uma nação em desenvolvimento, com quase 1,4 bilhões de pessoas. É notório que esses conflitos têm ocorrido devido à presença de diversas etnias em seu território e do enorme desejo em conquistar a sua autonomia. Até hoje, a filosofia e religião indiana é estudada por filósofos, historiadores, antropólogos e sociólogos do mundo todo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Confira se você está inscrito no canal Total History e aperte o sininho para receber as notificações sempre que novos vídeos forem publicados. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.